Então, pronto. O João, ele perguntou lá no Forms, mas fica à vontade para destrinchar um pouco mais a pergunta, sobre o que seria o conceito do gozo no Lacan e qual seria, né, o problema de ter uma noção enviesada desse conceito. Eu queria começar respondendo a parte final da pergunta, na verdade, não é nem o início. Porque eu acho que o problema de se ter um conceito enviesado, seja do gozo como de qualquer conceito psicanalítico, seria mais ou menos de você, assim, né? Não sou milleriano, mas gosto do termo, né? Mas de você suturar aquilo que existe a psicanálise. Como assim? O Miller ele tem um texto famoso que chama Sutura, né? E que foi publicado lá na década dos anos 60 e tal. É um texto assim muito controverso, porque basicamente ele fala que a psicanálise ela é o maior discurso, o discurso lógico mais completo de todos. O que o Miller faz? Né? Ele vai chegar lá, né, na matemática do Frege. O Frege era um matemático, um filósofo, e o Frege ele estava tentando propor um sistema matemático baseado na lógica. Então a matemática naquela época não era tão desenvolvida quanto a lógica, de certa forma, tinha essa questão sobre quais eram os fundamentos da matemática, que seria um número, essas questões todas. E a ideia do Frege era falar assim, olha, no final das contas, você pode reduzir as operações matemáticas às operações lógicas. Você pode escrever tudo que é matemática em termos de lógica. E aí ele vai falar, né, que no cerne desse projeto dele está uma definição do zero. Né? Então ele vai falar que o zero é um conceito, a gente não precisa entrar muito nisso. Mas o que o Miller vai ver? Ele vai olhar esse texto e ele vai ver que existe uma contradição nesse texto. Né? Que é o fato de que do Frege, tá, gente? Dessa questão no modo como o Frege vai definir o zero. Fala assim, olha, existe uma contradição no modo como o Frege define o zero, e a psicanálise é uma disciplina, um discurso, ele vai chamar, que consegue lidar com essa contradição. O Frege, ele traz essa contradição à tona, ele coloca ela lá para todo mundo ver e fala assim, haha, olha o erro que você cometeu. O Miller fala que o Frege faz isso, né? E aí ele ignora, tipo assim, ele vai chamar de foraclusão, inclusive, que é um termo psicanalítico. Ele vê que a coisa tá lá e ignora, joga fora, finge que não existe. E aí ele vai falar assim, olha, a gente da psicanálise, a gente consegue lidar com isso e consegue fazer tudo que a lógica faz. Se a gente consegue lidar com aquilo que a lógica não consegue, logicamente a psicanálise é o discurso mais geral, porque a matemática já é um discurso muito geral. Você vê o nível de assim, petulância do sujeito, né? Mas basicamente a ideia dele. Então, por que eu estou contando essa história pra gente? Porque eu acho que esse é o risco da gente fazer qualquer coisa com qualquer conceito psicanalítico, né? Só um segundinho, Olivia, eu só vou responder essa e eu já leio seu comentário, tá? É, Não, não precisa ler agora, não. Eu não tô te interrompendo, não. Não, Só pra não, mas deixar pode já. interromper, tá? Pode deixar aí que eu dou uma olhadinha. Mas por que eu tô trazendo essa história? Porque eu acho que o risco é esse. O que o Miller faz é ele ver que existe alguma coisa no mundo ali que parece lembrar a psicanálise, e do ponto de vista da psicanálise, ele vai e interpreta aquilo. E aí ele reduz tudo o que que tem a ver com a particularidade daquele campo, o fato de que não é bem assim que a lógica funciona, não existe só a lógica clássica, a matemática ela nem é definida 100% pela lógica, ele ignora uma série de coisas. O resultado do Frege ele é mais uma interpretação filosófica do que seria a matemática, do que realmente a matemática, etc. Ele vai ignorar um monte de questões próprias do campo e vai falar assim, não, eu resolvi a questão, a psicanálise é o discurso mais geral, então pronto. Isso é a sutura. Ele vai falar que o Frege ele sutura o sujeito lacaniano que estaria lá no zero e tudo mais. Seria isso a contradição que o Frege traz à tona, mas ignora, seria que existe um sujeito que opera e tudo mais, lá nesse zero. E ele vai fala que o Frege ele vai suturar isso à consistência matemática, ou seja, ele vai tapar o buraco que ele abriu. Bom, é esse o problema que a gente está falando. Quando a gente, por exemplo, pega o conceito do gozo e começa a explicar todas as categorias que tem a ver com um mínimo de um tipo de operação assim, onde você tem, de certa forma, uma ação que ela não cai numa lógica racional do que a gente entende por razão, né? E que parece existir ali uma questão de uma identificação ou de um modo de relacionar com o outro, né? Que implica, de certa forma, assim, um ganho que não pode ser explicado pela razão. Lembra as formas de a gente pensar no gozo? Um tipo de relação com o outro, onde você tem um ganho que não pode ser explicado pela razão, de certa forma. Né? Já adiantando aqui, não é a definição final, mas a gente pode pensar mais ou menos que está nesse lado. Toda vez que aparece algo assim, um fenômeno político, né, econômico, seja o que for, qualquer coisa que não tem a ver com psicanálise, mas
parece que tem a ver com gozo ali, pronto. Então é gozo. Né? Eu vi que vocês estavam comentando no grupo lá de psicanálise marxista, do texto da Mariama, e eu acho que seja por isso que você me perguntou sobre isso. Né? Exatamente. E eu Esse foi acho o que meu aquilo lá ponto, é o assim. problema maior. Porque, por exemplo, a Mariama ela estava falando, eu não li o texto, por sinal, não vou ler, porque eu me recuso a fazer uma coisa dessas, na minha sanidade Eu mental. fiz isso aí. Não, eu me recuso a fazer uma coisa dessas. Mas, assim, é um tipo de análise que ela é muito tradicional. Eu não vou falar do texto da Mariama, porque eu não li, eu acho que é sacanagem falar assim muito. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito, e eu tenho muita, assim, eu acho que são análises muito precipitadas, é aquela velha história do declínio do daímago paterno. Eu não sei se vocês conhecem essa velha coisa que todo psicanalista gosta de falar. A gente está numa época onde o imperativo de gozo, esse imperativo não é mais da proibição, é do goze, faça o que você quiser, não sei o quê. Tá bom, pode ser que exista isso, mas a gente vai reduzir toda a questão da quebra de normatividade dos espaços, do fato que a gente está vivendo num tempo onde cada vez mais fica difícil você ter uma homogeneidade da normatividade, né? Onde fica difícil você pensar em espaços normativos que são homogêneos entre si, onde cada vez mais é complicado você pensar, por exemplo, na estrutura familiar tradicional. Uma das coisas que as pessoas falam, a estrutura familiar tradicional ela foi quebrada. Tá, mas será que ela é, primeiro, faz sentido a gente pensar aqui em um tempo de periferização, em um tempo em que a gente está pensando em uma fragmentação do espaço econômico, político, social, de diferentes maneiras, por diferentes e N motivos, que pouco tem a ver com as pessoas não gostam mais do pai, as pessoas não respeitam o pai, sabe? Não é isso. E sabe, faz sentido a gente falar que porque a família nuclear, burguesa, tradicional, da qual depende essa imago paterna, ela está, de certa forma, perdendo a sua potência, significa que a gente está numa época de gozo irrestrito e não sei o quê? Sabe? É assim, você colocar qualquer tipo de comportamento que foge ao que a gente espera que seja a normatividade, na conta de que o problema é porque a gente não respeita mais a imago paterno, a gente não tem o nome do pai como significante que organiza a sociabilidade. E segundo, eu acho que isso é um problema também, porque a gente tem que lembrar que a psicanálise ela foi inventada e foi testada, experimentada, não que eu acho que ela não tenha valor em outros campos, mas que a principal campo de experimentação onde a gente pôde retirar inteligibilidade, informação sobre o que realmente estava em jogo quando a gente criava um setting clínico, foi no contexto europeu de uma época onde, ainda que a gente estivesse começando a entrar no que a gente chama de pós-modernidade, existia ainda assim um terreno social que era mais ou menos homogêneo, guiado pela lógica do trabalho, por uma série de normatividades sociais que tinham a ver com a estrutura da família tradicional. Né? Então, assim, tudo isso estava em jogo e condicionava a clínica psicanalítica, ainda que a gente não falasse disso. Né? Mas, por exemplo, no Brasil, isso é uma realidade que nunca existiu. A gente não pode pensar que o terreno brasileiro é homogêneo, por exemplo, igual ao terreno francês. Lá a gente pode pensar que as experiências, assim, digamos, de pobreza, das favelas que a gente tem, onde você tem estruturas familiares que são completamente quebradas. É muito comum você ter mãe solo, você ter famílias assim onde os esquemas familiares eles não cabem na estrutura familiar brasileira, burguesa, tradicional, né? Onde você vai ter condições econômicas que não são aquelas similares à da França dos anos 60. Não importa assim. Então, assim, essas ideias, por exemplo, era anômico você pensar em uma família que não fosse burguesa na França dos anos 60. Não é anômico, estranho, você pensar em uma família de mãe solo no Brasil. Isso é uma realidade mais que comum. Então, como é que a gente faz quando a gente pega um Édipo, por exemplo, que foi pensado e localizado e estudado e tudo mais, e tem a sua atração nesse universo, a gente traz para cá, né? A gente tem que pensar quando a gente faz essas transições, porque não é uma coisa simples assim, né? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar se aquele tipo de análise que a gente fazia antes, baseado na imago como é que a imago do pai fazia sentido e tudo mais, quais eram as condições para que aquilo fizesse sentido, e se na verdade o problema não é que as coisas mudaram e a culpa é dos outros, e a psicanálise não tem nada a ver com isso. Porque sempre parece que é isso, né? É engraçado que a psicanálise ela gosta de falar que os outros são histéricos, mas a psicanálise é uma das práticas mais histéricas que existem. Porque a culpa sempre é do outro e nunca é da gente. Não é a gente que não consegue entender o nosso tempo e perceber que o terreno mudou, que a gente tem que pensar outras formas de como a clínica pode existir. Não, é o terreno que está aí, a gente estava certo desde o início, e a gente não pode existir outro tipo de normatividade senão Édipo e o nome do pai. Assim, é engraçado porque parece, quando você tem uma aula de psicanálise, que o nome do pai, não sei o quê,
quando você vê psicanalistas falando que toda a ideia do Lacan é desconstruir isso, de certa forma. Era mostrar como que, olha, se você segue esse caminho normativo, é neurose, na certa. Né? Isso é sintoma. Olha como é que isso aqui é problemático, gente. A gente também não pode ficar só nisso. Aí agora que isso está falhando e a gente parece que não tem as ferramentas para entender essas novas coisas da subjetividade, pô, gente, psicanálise está muito atrasada com a questão de gênero ainda, né? A gente não fala sobre isso. A gente não entende como é que funciona o dinheiro na clínica, não é à toa que a gente tem uma série de analistas cobrando sessões assim a preços exorbitantes. A gente não entende como é que funcionam as escolas, não é à toa que você tem escolas, a grande maioria, que são centradas no homem, e várias mulheres ao redor fazendo os papéis secundários. E aí você tem texto criticando a analista que parece mais picuinha entre escola. Então, tipo assim, parece que a gente não entende o nosso próprio terreno, né? E não só isso, como parece que a gente não entende as coisas que aconteciam antes. Porque fica parecendo que antes era um oásis perfeito, onde, né, quando o nome do pai funcionava, a gente não tinha um terreno social fragmentado também, a gente não tinha problema, a gente não tinha contradição, né, assim. Então, eu acho que um dos riscos é isso, é você ler o mundo a partir da psicanálise, né? E eu acho que isso é muito problemático, porque você não só é problemático tanto para as outras práticas, porque você é sempre o cara que sabe de tudo sem saber de nada, né? Então, por exemplo, o psicanalista vai falar de matemática, ele fala como o Frege, lá, que é uma teoria de 20, não considerou o sujeito lacaniano, então a ciência foraclui seu sujeito, sabe? Tipo assim, é esse o papo quando o lacaniano vai falar de ciência, um lacaniano assim, né? Digamos assim, ortodoxo, né? Aí vira aquele papo, nós assim, fala, não, nós não estamos criticando a ciência, mas fica naquela posição que parece que está acima da ciência, né? De falar assim, olha, mas a gente lida com os resíduos que a ciência não quer lidar. Sabe, tipo, não me colocando acima, mas me colocando acima ao mesmo tempo, né? Aí vai falar de política. Não, a gente sabe como é que a política é feita. Vocês estão aí com os seus ideais imaginários, identificatórios, né? O Lacan já mostrou pra gente lá que a formação de grupo é assim. E aí pega lá o Freud da psicologia das massas para fazer análise política, né? Isso pra mim, isso sempre me Sabe? E pega. aí é um texto, assim, é um texto escrito em 20, é um texto de um Freud que, querendo ou não era um analista político, né? Assim, é um texto de um Freud que sempre falou que o Marx, que é o principal referente para a gente entender a economia política, não tinha nada a acrescentar. Então, assim, sabe, tipo, querendo ou não que eu acho que a gente não. Também não é falar que a gente não pode pegar conceitos psicanalíticos e usar na política, não é isso, gente. Mas, sabe, é entender que quando você está fazendo política, você está fazendo política. Se a psicanálise aparece ali, não é para explicar a situação e acabar com a questão e matar. Pronto, fim. O desejo é gozo e o problema é esse. Ela está ali para te ajudar a entender o que tem de novo naquela situação, né? Quando você está fazendo psicanálise, está fazendo psicanálise. A mesma coisa. Então, assim, eu acho que o problema é esse. Não é também para ser assim, então psicanalistas só façam psicanálise, políticos só façam política e cada um fica no seu canto. Porque eu também não acho que é isso. Eu acho que existem sim contribuições muito interessantes que podem ser feitas quando a psicanálise fala de política, quando a política entra no campo da psicanálise e tudo mais. Mas eu acho que, é claro, existe sempre um risco da gente sair do eixo. Mas eu acho que quando a gente tenta lidar com o que está na nossa frente e a gente não fica tentando enquadrar as coisas a partir do nosso ponto de vista, e pode parecer que não é uma coisa assim, mas quanto que eu vou saber que isso acontece? Gente, dá para saber. Tem horas que a gente, com quem já assim começou a pensar, a gente vê que tipo assim, a gente fica tentando encaixar as coisas para parecer do nosso jeito. Aí aparece uma coisa que meio que contradiz, você fala tipo assim, não, mas isso aqui é isso aqui, assim, você fica meio que inseguro. E aí você fala, tá bom, é isso mesmo. A gente percebe quando a gente faz esse tipo de coisa, sabe? Claro, tem situações onde é mais difícil, mas eu acho assim que é esse o risco, né? Então, o risco para mim de você pegar um conceito como gozo, e querendo ou não, é um conceito que se aplica a muita coisa, porque é um conceito que fala de uma questão que está além do consultório, está além da clínica, né? Algo que toca no cerne da subjetividade, segundo o modo como Lacan pensa ela. Então, é um conceito que é muito fácil de você explicar qualquer fenômeno, né, em que tem uma relação com o outro, né, simbólico, imaginário, seja qual for, com o outro como a gente entende. E aquilo ali pareça, de certa forma, propor um modo de satisfação, né, que não segue a via do normal, entre aspas, né, tem um excesso, que parece que é uma coisa assim que não se explica pela razão convencional. Não se explica porque que depois de 700 mil mortes ainda tem pessoas que votam no Bolsonaro. De fato,
Isso é uma coisa assim que se a gente tentar explicar racionalmente, pegando uma definição de razão bem tosca também, naquilo que é justificado com argumentos, seja o que for, né, assim, que faz sentido lógico, tem coesão, seja, sei lá, pegar uma definição tosca de razão que a gente pensa que é racional. Realmente, a gente fica tipo assim, não, realmente não faz muito sentido. Como é que uma pessoa que perde um parente numa pandemia e o cara falou que não ia comprar vacina, a gente sabe de tudo que ele falou, das atrocidades, né, vai continuar votando nesse sujeito. Só que ao invés de a gente analisar o terreno político e ver que, olha, tem uma série de questões econômicas, políticas, sociais que estão ali sendo colocadas, de como que o discurso bolsonarista ele é capaz de querendo ou não, tocar em certos problemas que o discurso esquerdista tradicional não consegue tocar, porque ainda fica pensando num jogo democrático pleno, ainda acha que a democracia é uma coisa que pode responder todas as demandas sociais, quando a gente vê que a democracia é uma coisa que muitas das vezes não foi capaz de responder às demandas de diversas pessoas, né? Então, assim, a gente vê uma série de problemas que podem ser explicados de outras formas, né? Que se a gente analisar o terreno político, a gente tentar entender as coisas politicamente, a gente vai conseguir pensar de outra forma. Mas como a gente vê uma coisa que ela é irracional, tem a ver com o outro, e parece que tem prazer, gozo, sabe? Então é isso, eu acho que é esse o risco que a gente tem, né? Assim, eu queria começar com essa pergunta porque eu acho que ela é muito importante, assim. Tem pessoas que já fizeram essa crítica melhor do que eu, gente, assim, eu sou um tupinambista, de certa forma, assim, então se vocês querem uma boa crítica disso, vocês vão atrás do Gabriel Tupinambá, que eu acho que o livro dele, O Desejo de Psicanálise, eu não sei se saiu para o português ainda, eu acho que é o livro mais importante dos últimos anos Ainda da não. psicanálise. E eu acho que ele faz lá uma crítica muito melhor disso do que eu faria aqui, com muito mais detalhe e tudo mais, mas eu acho assim que vocês verem qualquer palestra dele falando sobre isso, vocês vão entender o que eu estou falando aqui também, e é isso, assim, sabe? Mas eu acho que é esse o risco. E eu acho que é uma questão importante ser colocada assim. Se você quiser acrescentar alguma coisa, João, antes de explicar o conceito, depois que a gente xinga o negócio, agora a gente explica como é que funciona. É bom, né? Começar batendo um pouco, né? Enfim. Mas assim, essa foi um pouco a ideia da pergunta, Uhum, porque eu fiz ela nesse sentido, assim, dos últimos textos, o texto da Maria Homem, mas o texto também da Vera Iaconelli também, que saiu há pouco tempo uhum, atrás também na Folha. Desse certo tudismo, assim, esse certo incômodo com o conceito que às vezes eu vejo esse pouco rigor, assim, teórico, igual você estava falando do Miller, falando da matemática, assim, né? Parece que é sempre como se a questão já tivesse resolvida para os psicanalistas e é, se o campo do eu acho que debate estivesse em quando aberto. eu acho que é isso. Quando parece que tem uma palavrinha lá no Lacan que miraculosamente resolveu o problema, aí a gente pode começar a pensar, sabe? Tipo assim, eu acho que, por exemplo, quando a gente vai tratar a questão trans, que é uma questão importantíssima para a psicanálise, ela coloca diversos problemas que a gente tem que pensar. Eu não acho que Hum, ninguém tem resposta quanto a isso. Eu acho que quando a gente vai ouvir isso, a gente não tem que escutar isso do Miller. A gente tem que ir é, lá na que as pessoas trans estão falando e tentar ver se isso é compatível ou não com a nossa clínica. Se não é a nossa clínica que tem que mudar, gente. Não é as pessoas trans que estão erradas e a vivência delas deve ser anulada porque o real do corpo elas ignoram e estão tentando sublimar isso com a mudança de sexo. Sabe? Tipo assim, não é assim que funciona. Então, assim, eu acho que tem diversas questões que são questões abertas de psicanálise, mas a gente joga debaixo do tapete, porque existe uma palavra do Lacan lá que respondeu. Vocês estão lendo as formas da sexuação errada, gente. Quando ele fala homem e mulher, não hum, tem nada a ver com homem e mulher. É ter e ser e não sei o quê. Tá bom, mas ainda assim, resolve a questão? Não sei. Eu acho que não resolve. Eu, por exemplo, assim, tenho muitas questões. Para mim é uma questão aberta. Eu fico incomodado com a questão das formas da sexuação, com a questão de toda discussão entre gênero e psicanálise, porque para mim é uma questão em aberta, não tem resposta para isso. Então me incomoda porque eu, como uma pessoa que gosta de psicanálise, me considero pessoa que quer que a psicanálise exista, para mim é um problema. Pode falar, Ana Carolina. Vontade. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim. Eu queria responder essa pergunta com outra pergunta, na verdade. Foi uma pergunta assim que veio na minha cabeça. Pode ficar à Eu vontade. acompanho bastante o Dunker e a Maria Homem, né? Sim. E eu acho que o que eles estão tentando fazer é meio que uma comercialização da psicanálise. Porque para eles atraírem esse público deles, eles têm meio que dar uma resposta para as coisas. Uhum. Eu percebo muito isso com os vídeos do Dunker também, sabe? É sempre
várias perguntas, ele sempre tentando trazer uma resposta, trazer uma resposta, trazer uma resposta. A Maria Homem também, né, nos textos dela. Então é sempre essa coisa de ficar tentando entregar a resposta que não tem resposta. Então eu acho que até uma forma de comercializar a psicanálise ali, sabe? No intuito de ganhar dinheiro, não sei. Eu não acho Mas, assim, assim, acho que a gente pode até assim ser bem intencionado, porque assim, a gente não precisa ser mal, a gente não precisa pensar que eles são mal intencionados quando eles fazem isso. Eu acho que a gente pode pensar que realmente eles querem contribuir para o debate, que eles querem proporcionar realmente uma análise que ajude. É por isso que assim, quando a gente fala disso, né, o Tupinambá ele tem um termo ótimo que chama ideologia lacaniana para falar disso. Porque é uma coisa que é inconsciente, a gente não faz isso porque a gente quer ser mal intencionado e acabar com falar que a pessoa não só existe psicanálise. Claro, tem gente que faz isso, tem gente que é mal intencionada assim, né? Bem, mas vamos pensar que as pessoas elas são bem intencionadas. Eu acho que isso vem de uma coisa que é própria da psicanálise. O Lacan fazia isso. Você pega um seminário do Lacan e tudo bem, gente, é importante que ele faça isso, mas a gente tem que reconhecer que tem hora que ele fala tremendas asneiras, sem saber do que ele está falando. Assim, sabe? Tem hora que ele vai falar uma coisa sobre a sexuação, por exemplo, que eu acho que é um dos maiores exemplos que ele fala besteira, que é ele toma um certo pressuposto que ele aceita para ele, que é, por exemplo, a lógica que a gente tem que aceitar é a lógica intuicionista, e esquece que existem diversos movimentos da lógica que vão para além da lógica intuicionista. E ele faz uma série de capitulações de questões em cima disso. Então, assim, é uma coisa que já está no Lacan, é uma coisa que vem do modo como, quando a gente pensa o significante, quando a gente trata o conceito significante, que é um conceito da linguística, a gente esquece que esse conceito ele é situado no conceito psicanalítico. Quando a gente está falando de significante na clínica, a gente está falando do discurso do paciente, do nosso analisando, sobre a regra de livre associação. Só que a gente esquece disso, porque quando a gente fala de significante, ele é um conceito que é feito para circular e entender a linguagem como um todo. E ainda você entra nesse papo da virada linguística do século XX, que é onde tudo é linguagem, não existe nada fora da linguagem, é só linguagem, 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 estamos banhados pela linguagem, e Deus nos acuda se a gente propor outra forma de pensamento, né? Que a gente acha assim, ó, tudo é linguagem, não existe nada fora da linguagem. Matemática, outras formas de pensamento, não, isso tudo é linguagem, no final das contas. É linguagem, linguagem. Não só isso, a gente tem um conceito na psicanálise que é o significante, mas o significante ele se aplica a tudo, porque tudo que é palavra, tudo pode ser significante. Pô, então a gente tem o direito de falar sobre tudo, porque no final tudo é discurso, tudo é significante e pronto. Isso é algo que está na doutrina psicanalítica, é algo que quando você faz a transição da metáfora que a gente estava vendo, que era a metáfora freudiana, de uma metáfora termodinâmica, que também já permitia a gente falar de uma série de coisas, que a gente está falando de sistemas termodinâmicos, onde envolve energia, a gente pode pensar uma série de coisas como sistemas termodinâmicos, e aí as coisas que a gente aprendeu lá na psicanálise a gente pode transportar para as outras, porque a gente pode entender sistemas termodinâmicos. Esse é o problema dessa amplitude da metáfora. Ela é feita para a gente ganhar maior amplitude no nosso campo, mas ela traz implicitamente, a gente não entende, quando a gente desloca um conceito de significante para a clínica, a gente tem uma série de condições que permitem que esse conceito tenha uma atração ali dentro. Quando a gente não percebe isso, a gente consegue cometer essas coisas. E assim, eu acho que, ainda que a pessoa seja bem intencionada, é esse que é o problema. É muitas vezes não ter dentro da psicanálise uma discussão sobre as suas próprias condições que permitem fazer isso. A gente fala muito de setting, a gente fala muito de coisa, mas não é uma discussão essencial o papel do dinheiro na psicanálise. A gente passa por cursos de psicanálise e essa questão não é nem tocada. A gente teve aula de psicanálise, eu não sei se algum dos nossos professores falou isso com a gente. Eu, pelo menos, assim, nas minhas aulas, não foi algo que foi trazido. Claro, é uma coisa que não dá pra gente falar o tempo todo, tudo bem, mas sabe? É um indício de que a gente tá pensando em algumas coisas. Então, assim, pode falar, João, fica à vontade. Pode me interromper, gente, por favor, não fica com medo de me interromper, não. Acho que você tá mutado só. Eu tô mutado, foi mal. Até, tipo assim, a supervisão na clínica, que seria um momento que a gente poderia falar um pouco mais da questão do dinheiro, até porque, mesmo que a clínica, pelo menos lá do São Gabriel, uma clínica social e tudo, mas ela recebe, assim, é possível o paciente dar uma contribuição. Uhum. Aí só lá no 6º, 7º período, né, 8º, não sei, agora eu nem sei mais, que a gente começa a ter os estágios dentro da clínica, que essa discussão aparece, assim,
mas bem tímida, bem tímida, assim. Não é uma porque discussão assim é, e essencial. exato, e aparece assim, como, tem que ver, tem que discutir com o paciente, mas você fica meio jogado, assim, para falar sobre dinheiro e tudo mais, sobre Eu acho pagamento. assim que assim, não só na psicanálise, mas na sua profissão em geral é uma coisa que às vezes não é tão discutida, assim, sabe? Uhum, Quais são as uhum, condições da nossa prática? A gente fala muito que a gente tem que ser ético e tal, mas o que que permite que a gente seja ético num contexto e no outro, né? sim. Não é à toa que a gente tem muita gente que sai desorientada e fala assim, mas eu não sei quanto que eu vou cobrar, não sei quanto que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou fazer X, Y, Z, Uhum, né? E eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe, assim, e se espera que isso se resolva e tal. Você tem um texto, de novo, do Gabriel Tupinambá, que ele chama Clínica Contemporânea, também só tem em inglês, infelizmente, mas que ele fala que quando ele saiu, quando ele terminou a formação dele, uma das coisas que ele sentia era uma angústia tremenda, porque ele não sabe sentir, assim, a gente tem essa frase na psicanálise que o Lacan sempre falava, que é o analista só autoriza-se a si mesmo, né? uhum, Que é uma forma dele dizer basicamente, olha, ninguém pode te falar quando você vai ser um psicanalista ou não. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, né, dentro da tradição psicanalítica, a gente tem uma questão que é chamada de escola, você tem todos tem o um passe, né, mecanismo também, que do é uma passe, que é aquilo tradição. que te nomeia analista da escola, então você sente, tem toda uma instituição, um jogo de poder mesmo, assim, onde tem diversas relações e tal, onde você tem ali uma validação social do que seria realmente o papel de um analista, né? Então, assim, você fica cortado entre duas coisas, porque ao mesmo tempo você sabe o que é um analista. Você olha para um Christian Dunke, para uma Maria Homem, que é uma galera de sucesso, tem uma galera que ainda que a gente tem algumas críticas, eles têm um papel muito importante na divulgação da psicanálise, em contribuir Uhum, para o pensamento e tudo mais. E a gente fica pensando, tá bom, essa é a galera que é psicanalista mesmo, né? Eu tenho que ser como ele se eu quiser ser um bom psicanalista, né? E ao mesmo tempo você está lá no seu cantinho com aquela questão, mas o analista se autoriza-se a si mesmo, então não tem que seguir um modelo pré-preparado para isso. Então você vira para você e fala assim, não, eu não tenho que seguir, eu tenho que me virar aqui e descobrir como é que eu vou ser um analista. Mas inconscientemente existe aquela identificação, aquele processo todo, que as pessoas falam que depois que você sai da análise isso não existe mais, mas vídeo a vídeo é só você olhar uma instituição psicanalítica para você ver que isso é a maior baboseira de todas, é, em que isso acontece. Então é algo que assim, tipo, a escola não trata disso. Porque a escola, ela vira e fala, o analista só autoriza-se a si mesmo. O passe vai dar conta disso. Mas e a pessoa que não virou analista da escola? Ela é uhum, analista, ela está autorizada a atuar como analista, mas ela não sabe como ela tem que fazer. E aí não é estranho, gente, que a gente olhe para, por exemplo, para um monte de pessoas assim que vira e fala, não, eu quero ser famoso. Porque a fama é um índice de que você é um bom analista. Se você é famoso e você recebe seu consultório tá lotado, significa que você é um bom analista. Quando você não tem nenhum outro indicador e você vai lá na escola e eles falam, tipo assim, o analista só autoriza-se a si mesmo, eles não lidam com a questão institucional do que significa ser um analista, não é à toa que as pessoas que estão desorientadas vão buscar uma outra solução para o impasse que é uhum. delas. Elas não vão encontrar O, isso em nenhum outro lugar. na semana retrasada, eu acho já retrasada, feriado, o Matheus Lemes, um amigo meu do Fred nas Quebradas, veio falar um pouco sobre o projeto de mestrado dele, que tem a ver com Uhum, significante e tal, a questão do, da raça e como que esses significantes aparecem no setting, assim, a proposta dele é que a raça no Brasil seria um significante mestre, assim, funcionaria como um uhum. significante mestre e que muitas vezes parece que durante até mesmo a formação nas escolas, ele falando assim, não se lê Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, o próprio Fanon, e aí, assim, a questão até mesmo desse significante que é tão importante, né, já que a gente tem que falar sobre tudo, né, já que a psicanálise autoriza falar sobre tudo, porque está dentro desse campo, assim, Uhum. por que esse significante em específico fica de fora, né? Bom, tem alguma coisa aí, né? E por que outros também ficam de fora? Porque uns recebem passe e outros não recebem passe, né? A história da Neuza é um pouco assim, né? Ela não recebeu o passe lá e diz que isso teve consequências, assim, nefastas na vida dela, assim, no sentido de não ter essa confirmação social de que, olha, você é uma analista, sabe? É. E, e aí a psicanálise parece que não quer lidar com esses problemas, né? As escolas, na verdade a psicanálise não, né? As escolas, assim, parecem que fecham os olhos para isso que tem acontecido, assim, Não, tem porque para aquela essa angústia, assim. pesquisa etnográfica famosa da. Esqueci o nome da pessoa agora, mas que ela vai fazer uma pesquisa etnográfica e ela vai comentar sobre isso, né? Sobre todas as questões que são invisibilizadas.
Você tem, por exemplo, pouquíssimas pessoas trans que são psicanalistas, ou que se assumem psicanalistas, ou que falam sobre psicanálise, não é muita gente, ou que tem Uhum. espaço. Aí você vai ver casos onde, por exemplo, onde você tem um espaço, que foi quando o Paul Preciado foi lá na escola do Miller falar, e aí você vê o que acontece. Ele teve que ficar se justificando, ele realmente não teve espaço para falar ali. Logo depois isso gerou um texto horrível do Miller, falando do pessoal trans e não sei o quê. Então, assim, são todos problemas que existem, e eu acho que é isso. E eu acho que é uma ótima contradição que a gente coloca. Né? Se a psicanálise está autorizada a falar de tudo, por que ela não pode falar dos seus próprios problemas, né? Então, eu acho que tem muito disso sim. Né? Eu acho que vem disso. A gente se autoriza a falar de tudo e a gente esquece que existem condições que permitiriam supostamente a gente a falar de tudo, né? E eu acho assim que a gente não precisa ser nem pensar que as pessoas são mal intencionadas, não. Eu acho que elas podem ser bem intencionadas. Mas é uma coisa assim de que não, como não é. Eu, por exemplo, gente, se eu não tivesse encontrado o livro do Tupinambá, todas as discussões que ele tivesse, eu estaria fazendo psicanálise social até hoje, assim, sabe? E se a minha trajetória na psicanálise não fosse uma questão de que realmente eu não gostava de psicanálise e eu tô aqui defendendo a parada fazendo curso do Lacan. Se você conversasse comigo há 2 anos atrás, você foi a pessoa que mais odiava o Freud da face da Terra, fazendo uns argumentos toscos ainda por cima. Então, assim, eu acho que essa é a questão. A gente tem que também se perguntar quais são as condições que permitem a gente a falar de psicanálise, a fazer psicanálise, né? A pensar psicanaliticamente. Então, acho que isso é importante. Também uma das ideias que eu trouxe fazendo aquela questão falando de... Por que eu fui lá no Freud eu falei de metáfora, peguei lá a questão da termodinâmica. A gente não precisava ter falado disso. Porque eu acho que é uma das coisas que permitia ele fazer o que ele fazia era ter essas condições em mente. Quando o texto do Lacan que eu ia falar sobre hoje, eu ia pontuar isso. Por que, que o Lacan pode falar de fala, discurso na psicanálise? Porque o material da psicanálise é a fala. Né? Só que a gente tem que pensar que ela é a fala em análise, que é uma fala singular, ela é específica. A gente não fala o tempo todo sobre livre associação. Né? Quando a gente está E aí, assim, né? Só você pensar, quando você está numa situação de muito barulho, você tem um deslize ali, ou você não entendeu uma pessoa, não significa que há não relação sexual não aparecendo. Sabe? Uma das coisas que, assim, que acontecem, né? Ou quando você está numa certa situação social, o referente não é o sujeito em seu desejo. O referente pode ser uma coisa muito concreta que está ali na sua frente e que você está tendo que lidar. Né? Então a gente tem que lembrar disso. Tem todo um procedimento para fazer com que quando a pessoa fala, a fala dela está se referindo a esse espaço vazio, que é o sujeito e tudo mais, a questão do desejo, aí entra. Sem esse procedimento todo, não sabe se a gente está tocando nisso. Porque a gente não pode virar falando que tudo é desejo, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é X, Y, Z, e esquecer que não é bem isso, né? Mas tá, acho que a gente demorou esse tempo todo para responder a segunda parte da pergunta. A primeira mesmo a gente não respondeu. Né? Talvez seja o que o pessoal esteja mais interessado em saber. A gente tá falando assim, mas nem tudo é gozo, não sei o que. Mas o que é essa porra desse gozo? Né? Eu vou responder o que seria o gozo, então. Agora, depois que a gente encheu o saco falando mal do negócio, vamos falar o que é. Mas eu acho assim que o texto mais interessante para entender ser de gozo talvez seja um texto do Miller. Ainda que a gente tenha falado muito mal do Miller aqui, a gente vai continuar falando mal do Miller, que eu acho que é um exercício bom, eu acho que saudável. Assim, Miller realmente ele é uma das pessoas que melhor entendeu o Lacan e que conseguiu melhor transmitir. Ainda que existam alguns erros meio esquisitos assim durante a obra dele, que eu também acho que tem a ver com o modo como o Lacan foi abordar a coisa em outro momento, mas não vai entrar nisso. Mas que é os 6 paradigmas de gozo. É um texto do Miller onde ele vai traçar. Porque o contexto de gozo ele não é uniforme na obra do Lacan. No primeiro momento, a ideia de gozo ela simplesmente vem como prazer, né? Assim, um substituto do prazer, de certa forma. Né? Ele não tem aquela conotação assim, impeditiva, essa questão toda que vai ter depois. É depois, quando o Lacan ele meio que descobre o objeto A, né? Ele vai formalizar esse objeto e tal, e tudo, que ele vai falar que o gozo seria isso que busca almejar o objeto A. Ele vai falar que o objeto A ele é causa de desejo, né? E ele é condensador de gozo. Por quê? Ele é aquilo que causa o desejo do sujeito. Ele é aquilo que sempre vai aparecer como que está sempre faltando, aquilo que nunca está presente, seja como excesso, ou seja como falta. Né? Como assim como excesso? O excesso é aquilo que não cabe para a gente pegar. Então é sempre aquela parte que a gente perde. Né? Por isso que a ideia
da falta no Lacan, ela sempre também é acompanhada de um excesso, né? Aquilo que excede a nossa capacidade de lidar é aquilo que a gente não consegue reabsorver, não consegue dar conta. Então é aquilo que, de certa forma, aponta para uma falta também, né? Daí a ideia do excedente ser também o faltante ser o excedente. De certa forma faz sentido, né? Pensar dessa forma. Mas o gozo ele seria aquilo que aponta para isso. Seria uma forma de satisfação que está para além, né, da possibilidade de um sujeito lidar com ela, né? Tá para além, é aquilo que, por exemplo, se conta como para além da linguagem, de certa forma, né? Porque se o ser falante ele só pode falar, aquilo que resolveria o impasse da fala, ou seja, aquilo que poderia nomeá-lo por completo, seria isso que permitiria ele finalmente gozar. É por isso que normalmente o gozo está associado ao grande outro. Porque o grande outro ele aparece como o centro que é capaz, né, de ter essa capacidade, de ter essa resposta, de saber o que é esse objeto, de fornecer o segredo do enigma, né? Então, o gozo ele sempre aparece como aquilo que tem uma no como é que fala? Como é que chama? É o texto, um dos textos mais importantes, é onde aparece o grafo do desejo pela primeira vez. Eu esqueci o texto, o nome do texto, mas tá, esqueci o nome. Um dos textos dos escritos, que é uma coisa do sujeito, a dialética do desejo, uma coisa assim. Tá lá, é um dos últimos textos escritos, é um dos mais importantes, onde aparece o gráfico do desejo. O Lacan vai falar que o gozo está barrado ao ser que fala. Exatamente por isso. Porque se o gozo é essa coisa que resolve todo o impasse, precisamente por colocar uma pergunta final, uma resposta final à pergunta, o que é um desejo, o que eu desejo para mim, né? O que é um sujeito que deseja, ele não pode estar dentro da linguagem. Porque a linguagem ela é sempre incompleta, ela é sempre aquilo que pede um outro significante para nomear, segundo a perspectiva lacaniana, né? Ela é sempre aquilo que assim é ambígua, é metafórico, né? Você fala uma coisa, você tem que logo em seguida falar uma outra coisa para poder dar significado para aquilo, né? Porque não existe nenhum significado transcendental, né? Pronto, perfeito, que consegue resolver tudo. O gozo seria isso que apontaria para essa solução final. Então ele sempre aparece como aquilo que o outro tem, né? Aquilo que o outro parece ser capaz de proporcionar ao sujeito, mas que o sujeito é sempre barrado, ele nunca consegue ter, né? E aí isso cria um mecanismo de prazer também, né? Porque o sujeito ele vai buscar esse gozo. E o que ele consegue são pedacinhos, né? O Lacan vai falar no seminário 17 de migalhas de gozo, né? Quando ele vê que o outro goza, né, ele permite ao outro gozar, quando ele consegue elaborar de alguma forma para essa pergunta que aparece uma resposta, ele tira uma satisfação disso, né? Quando ele sustenta que existe esse objeto, ainda que ele seja inalcançável, ele permanece existindo. Se ele permanece existindo, eu consigo alguma forma ter ele. Então, mesmo aquela forma precária, aquela forma de compromisso, aquela coisa assim que é meio desprazerosa pro eu, né, pro ego, vamos falar de eu, porque a gente está sendo lacaniano aqui, vamos falar de eu, que seria a forma certa de pensar. Aquilo que é desprazeroso por eu pode ser prazeroso para o sujeito no sentido de um gozo. De certa forma, quando Freud fala do para além do princípio do prazer, dessa coisa que está para além do prazer, mas que ainda assim é uma forma de prazer para o inconsciente, precisamente porque ela é capaz de colocar algo no lugar do trauma, né, elaborar o trauma de alguma forma, dar um sentido para essa inexistência que o trauma propõe, a gente está falando do gozo. Então, assim, tem o gozo nos dois, assim, tem gente até que propõe que tem dois sentidos para o gozo. Tem esse sentido do gozo como isso que é o inalcançável, é esse impossível, que o sujeito nunca pode obter, mas ele sempre tenta. E tem esse sentido do gozo como essa forma de satisfação que muitas vezes é desprazerosa, porque ela está para além do princípio do prazer. Ela sempre é algo que é excedente esse princípio, precisamente porque ela é algo que aponta para além disso, é um prazer final, supremo, excessivo, né? Então ela sempre traz um desconforto, um desprazer, mas que no fundo é uma forma de prazer. O sintoma é uma forma de gozar, de certa forma. Por que ele é uma forma de gozar? Porque ele propõe exatamente isso. É uma solução que a gente encontra para lidar com uma falta, né, que satisfaz também o outro, porque ele põe uma resposta para a pergunta, né? O que é o desejo do outro? O desejo do outro é que eu continue a gozar dessa forma. É que eu continue a desejar dessa forma. Ainda que ela seja desprazerosa para mim, né? Então, assim, o gozo ele teria a ver com isso, né? No seminário 11, o Lacan vai dar uma definição interessante que o gozo é aquilo que toma de um órgão e faz com que satisfaz a pulsão sem que você queira que aquilo seja satisfeito,
Por quê? É aquilo que vai exatamente. E aí o exemplo que a gente pode ser dado, sempre do exemplo que dá, é aquela coisa que é autodestrutiva, né? Porque você tem uma satisfação que é extraída ali, né? No momento, ainda que seja assim, inconsciente, né? Que muitas vezes é destrutiva para o sujeito, mas que ela aponta exatamente para esse para além, né? Esse excesso, essa coisa que está aí, né? E é por isso, por exemplo, que os canalistas vão falar que a proibição ela é importante. Por que a proibição seria importante? Porque quando você proíbe, você fala delineia exatamente. Aquilo que está para além é aquilo que se deseja. Senão você não proibiria. Então você sempre vai buscar o para além. Só que você está proibido. Então você vai sempre tipo assim, buscar o para além comedidamente, de certa forma. Né? Então, por isso que o gozo também está muito atado com a proibição. Daí que eu lembro que eu falei no início, que tem essa mudança do imperativo da proibição para o imperativo do goze. Né? Seria essa ideia. No imperativo da proibição, você está proibido de gozar. Aquilo que é o objeto final do seu desejo, aquilo que vai satisfazer, aquilo que seria o objeto supremo do prazer, você não pode ter. Porque existe o outro que vai falar, não, isso não é seu. Isso não te pertence, isso não, você não pode ter. Quando a gente passa por um imperativo do goze, isso está liberado. Mas nunca você se satisfaz, porque você sempre vai ter aquilo e aquilo sempre vai estar faltando alguma coisa. Um exemplo de gozo, por exemplo, é quando você vai e detona você mesmo, se fode, bebe igual um desgraçado, um filho da puta, e usa todas as drogas do planeta, e aí você fica tipo assim, mas eu queria mais. Mas não foi o suficiente. Mas será que se eu usar mais, eu vou ter aquilo que eu quero? E o gozo é exatamente essa tentativa de você chegar lá. O gozar seria isso. Esse ato de que você nem está mais sentindo prazer, mas você continua fazendo aquilo porque você acha que aquilo vai dar uma resposta final que você queria. Esse é o prazer supremo que eu sempre busquei. Essa é a resposta final. E aí você muitas vezes engaja em comportamentos que, para tentar dar uma resposta a isso, dão um prazer porque eles propõem uma resposta, mas eles são desprazerosos ao sujeito. Né? Então o gozo também ele sempre se associa de certa forma, a um certo desprazer. Porque ele sempre é meio que excessivo mesmo. Né? Ele é sempre aquilo que, se você tem, você não é interessante, não é resposta, porque você já sabe que não é aquilo. Então, aquilo que aparece como excesso, como um prazer que você não vai conseguir controlar, é um prazer que, de certa forma, vai responder a sua questão. Então, de certa forma, por isso tem uma certa dimensão, ao mesmo tempo, faltante e excessiva no gozo. Né? Então, assim, é uma forma assim, de explicar. É claro que é um pouco mais complicado que isso e tal, em diferentes perspectivas, em diferentes formas de você entender, mas eu acho que seguir por essa ideia de que é sempre aquilo que aparece como uma impossibilidade, que o sujeito ainda assim busca, e de certa forma, ainda assim, né, coloca ele em circuitos, em formas de tentar obter esse prazer, que nem sempre são prazerosas, nem sempre são positivas, muitas das vezes são autodestrutivas, e que tem sempre um outro implicado ali que é capaz de apontar isso. Né? A pessoa não chega nisso do nada, ela chega nisso porque parece que o outro indica para ela isso. Ou ela consegue sustentar com essa tentativa a ideia de que isso existe, ainda que seja proibido, ou que seja excessivo, ou que seja aquilo que está quase lá, e se eu tentar de novo mais um pouco vai conseguir. Algo nesse sentido. Deu para. Mas o texto do Miller é interessante, porque ele vai colocar os 6 paradigmas, ele vai traçando cada um deles, assim. Eu foquei mais no paradigma do 17, que eu acho que é o quarto paradigma que ele apresenta, e no paradigma do 11, que é o terceiro, se eu não me engano. Ou é quarto e quinto, um dos dois. Mas tem também uma ideia de um gozo real, que ele vai entrar no gozo feminino, gozo masculino, mas isso aí mais muito, de gozar, não sei o que o pessoal não, tem mais de usado gozar bastante. ainda é o 17. Ainda é o 17. Mais de Ainda, gozar né? o mais de gozar seria isso. Quando você olha para o outro e parece que ele goza de alguma forma, isso é o mais de gozar. E o Lacan tira disso do Marx porque é sempre aquilo que, né, o outro parece que tem, mas você só vê o resquício, só vê o rastro. Que é meio como a Sim. mais-valia também. Né? A mais-valia é sempre aquilo que pertence ao burguês, mas que vem do trabalho Mas que vem do trabalho de outro. do proletariado, do trabalhador. Né? Seria, de certa texto... forma, também isso. É você que trabalha desejando, sustentando o lugar do outro, permitindo que ele seja o grande outro. Aí, quando ele goza, né, parece gozar, porque, de fato, o outro nunca goza, também é outra questão, porque não existe o grande outro. Tá? Spoiler, não existe o grande outro. Né? Mas o grande outro é sempre uma posição simbólica, então ele não existe de verdade. Mas sempre que esse grande outro parece que ele tem a resposta, é você que está trabalhando, é você que está colocando coisa nele, é você que está inventando essa resposta, entendeu? Não é ele que está colocando nele mesmo. Você está trabalhando para que ele pareça que ele goze. E é quando, por exemplo, a gente protege muito a outra pessoa para parecer que ela ainda ocupa aquela posição
super idealizada que a gente tem, isso é uma tática comum de histéricas, por exemplo, né? Você fala mal do objeto de desejo, do mestre, putz, a pessoa te xinga, te acaba com você e tudo mais. Ainda que seja verdade tudo que a pessoa está falando. Não, mas você não sabe o que está falando, você é idiota, não sei o quê. Tudo para proteger essa ideia de que aquele outro ali pode gozar. E isso é o mais de gozar. Você que está trabalhando, é você que está fornecendo a coisa para ele. Mas é ele que está gozando. E aí você só fica assim, nossa, mas se ele me dá um pedacinho desse gozo? Isso é o mais de gozar. Você nunca vê, senão, o rastro. Então também tá nessa coisa. O gozo real e tal é outra coisa que já tá. Aí já entra umas paradas que são meio loucas, assim. A gente pode deixar pra lá por enquanto. Inclusive entra na questão da ética também, né? Assim, Tem toda a questão da ética do desejo, né? A psicanálise proporia uma ética porque ela lida com o desejo do sujeito e tal. Tem toda essa discussão também, né, sobre qual seria a ética da psicanálise, porque ela é uma ética que, de certa forma, ela dá lugar ao desejo, mas sem ceder ao gozo, porque ela permite que o desejo apareça, mas sempre rompendo com essa ilusão que o gozo promete, ela meio que desarticula o gozo, né? Tem toda a questão lá de que o analista ele tem que agir como esse objeto A, mas de gozar, porque ele tem que sempre culpar essa posição de parecer que ele tem uma resposta, mas ele sempre elide, e aí façam que o sujeito trabalhe naquela sessão para ele mesmo chegar ao ponto, mas é um funcionamento um pouco diferente do que um mestre faria, né? Assim, tem toda essa questão também que supostamente tem uma ética nisso, mas também eu não sei até que ponto a psicanálise consegue propor um sistema ético completo e tudo mais, para a gente pensar. O texto... É porque o texto dos escritos chama Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo. Isso, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, esse mesmo. É porque nesse texto ele fala um pouco sobre a ética, né, e tal, também. Ele fala. É porque é um texto que foi escrito... Foi de 64. Não tinha tanto tempo que ele tinha feito seminário 7, que era sobre a ética da psicanálise. Né? Então, é um pouco disso também. Mas tá. Ficou claro, João? Com certeza. Na medida do possível. Né? Tá. Sim. Agora vamos ver a pergunta da Lívia que ela mandou aqui. Já que falou de Miller, vou deixar minha dúvida também. Lacan e Miller falam do furo, da borda, e explicam isso de um modo diferente do autismo, como sem borda. Você pode, por favor, explicar um pouco a questão? O gozo pode ser pensado também quando excede o prazer e chega ao sofrimento, à dor. Isso mesmo. Essa segunda parte aqui é isso mesmo que a gente estava falando. E Lívia, desculpa. Lívia, assim, eu não tenho tanto contato com a clínica do autismo, eu não saberia te responder essa pergunta, mas, assim, quem trouxe muita essa discussão para a gente foi a professora Carla, no semestre passado, na disciplina de clínica da criança, ela sempre trazia essa questão. Então, assim, eu não sei muito disso, mas a questão do furo é exatamente essa ideia de que quando você entra na linguagem, tem sempre um furo ali que é marcado, né? Você está sempre, assim, de certa forma, buscando uma resposta para alguma coisa. Então, assim, todo conhecimento, toda interpretação, toda articulação que você faz, ela é sempre furada, né? Tem sempre algo ali que aponta exatamente para um não pertencimento. Nada é completo. Basicamente, quando o Lacan fala que não existe a relação sexual, ele está falando isso. Olha, as coisas são furadas. Relação sexual é o quê? A ideia de relação sexual que se tem é um encontro com o outro, onde vocês se completam. Né? É a ideia assim, da sexualização das coisas, da erotização que existe ali. O outro aparece como objeto de desejo porque ele é aquilo que completa o meu desejo. Então, quando o Lacan ele fala não há relação sexual, ele está falando que não existe essa completude que pode ser encontrada em qualquer figuração do outro. Daí também o outro não existe. O outro não existe é uma tese complementar a não há relação sexual, porque basicamente ela diz o quê? Esse grande outro que aparece como tendo falo, como sendo o tesouro dos significantes, como sendo capaz de articular todas as demandas, ele é uma invenção simbólica. Então ele não existe, não só concretamente porque ele é simbólico, mas porque ele depende de que a gente acredite nele, de certa forma. Ele depende de que a gente sustente uma prática desejante em que ele esteja pressuposto como aquele lugar. Mas se a gente olhar mesmo, o objeto A não é senão a própria realidade do sujeito. Né? Não é à toa que o objeto A e o sujeito estão tão coligados, porque o objeto A ele é o próprio sujeito, de certa forma. Acho que é a Zupanchi que propõe essa leitura, eu não sei quem foi que falou isso, mas de certa forma o objeto A ele é o correlato do sujeito porque ele é o sujeito. Quando você aponta para aquilo que satisfaria todas as suas necessidades e tudo mais, seria a resposta final de você. Seria você
visto do ponto de vista do outro, quando você sabe quem você é plenamente. Só que você é incapaz de fazer isso, porque você nunca pode sair do seu ponto de vista falando de você mesmo, né? Então essa é a ideia. Então quando o Lacan fala não há relação sexual, ele está apontando para isso. Olha, não existe nenhuma posição, nenhum desejo, nada que você possa ocupar que vai satisfazer a sua pergunta. Você vai ficar pro resto da vida perguntando. Por isso tem toda a questão da incompletude. A sexualidade para a psicanálise ela é sempre um impasse, né? Porque você nunca tem uma elaboração completa do que seria, né, esse objeto de gozo, o que seria realmente esse objeto final, o que seria realmente uma maneira adequada de gozar, né? Isso não tem resposta na psicanálise. É por isso que quando a gente fala de normalidade, assim, o próprio Freud vai falar, a normalidade ela é perversa. Assim, o Freud nos 3 ensaios ele falava que existia um caminho normal. Depois ele mesmo vai rever essa tese porque ele vai perceber que toda a formação, a normalidade sexual ela já é mesmo um compromisso perverso. Não existe sexualidade normal. Para a psicanálise, isso não existe. Toda a sexualidade ela é uma formação de compromisso que tenta dar conta do fato de que não há uma resposta para a sexualidade. Se algumas são mais comuns do que outras, isso são por diversos fatores. Mas não existe uma resposta final, completa, adequada para a sexualidade. E é por isso que é esquisito a gente ver tanta gente questionando, falando que a solução trans ela é problemática, porque ela não respeita em face a sexualidade. Sabe? Tipo assim, eu sempre achei isso muito esquisito, porque parece que a gente está voltando. Então existe o normal e o anormal. Não pode ficar falando que não existe o normal na psicanálise. A psicanálise critica as pessoas que ficam propondo uma sexualidade normal, não sei o quê, e aí a gente vira e fala que a pessoa trans ela não tem lugar porque ela está negando em passe a sexualidade, seja o que for, que tem uns malucos aí que inventam transfobia, basicamente. Então, mas basicamente voltando à questão do furo. Então, toda a ideia do furo é essa, né? O sujeito ele é furado, né? E aí, o que o sujeito tem que fazer? Ele tem que construir uma borda ao redor desse furo, né? O Lacan ele vai dar o exemplo de um vaso, né? Porque o vaso ele tem um furo no meio, mas você vai construindo uma borda ao redor dele para dando uma forma para esse furo, né? Que é toda a ideia das elaborações simbólicas, né? A construção da elaboração simbólica, a interpretação, ela tem essa função de dar um contorno para esse furo, né? Dar um contorno para o buraco, né? E aí tem essa discussão na questão do autismo, porque o furo ele estaria ligado à operação da alienação, que é quando o sujeito entra na linguagem. Ele entra na linguagem, ele é furado, necessariamente, né? Você entrou na linguagem, para os lacanianos, seria a melhor maneira de você dizer, você entrou numa relação, para a gente não ficar também metafísico, você entrou numa relação onde você tem que nomear algo, né, em você, e existe uma impossibilidade que está atrelada a isso. Você entra numa relação onde você depende de um outro para te dizer o que você é, né, para a gente também não falar que tudo é só ficar na linguagem. Se você entra numa relação onde o meio para você fazer isso é a linguagem, e você depende de uma outra instância para dizer daquilo que você é, você está num jogo, numa dialética, vamos lá, como eu falar, do desejo, onde esse furo vai estar sempre presente. Então, nessa operação de você já estar nisso, que seria a operação de alienação, você está alienado no significante do outro, você depende desse significante do outro. Você só define o que você é a partir desse outro, né, que também diz algo de você. Isso seria alienação, até um sentido mais próximo do Hegel, realmente, do que o sentido marxista. Né, você está nesse lugar, você já tem furo, né? Aí a questão vira, como que você vai lidar com o furo, né? Na psicose, você foraclui, você finge que o furo não está lá, porque você não lida com o significante do nome do pai, toda aquela questão, né, de você não aceitar o caráter metafórico do outro, simbólico. Então, a presença do outro ela é muito mais literal, ela é incisiva. Daí a questão do outro ele ser uma voz, ele ser uma coisa muito presente na vida do sujeito. Ele não tem a capacidade metafórica de simbolizar, de navegar entre diferentes regimes de simbolismo para poder lidar com isso. Daí toda a ideia de você curar a psicose, de certa forma, é você oferecer uma metáfora para o sujeito fazer isso. Ele quer toda a ideia da metáfora delirante que estabiliza o caso. Mas ela é sempre muito mais próxima da literalidade do que do simbolismo, né? Por que é difícil para um psicótico lidar com a perda? Porque ela é muito, por exemplo, assim, quando você perde um namorado, você sabe o que você
amava, claro, era aquela pessoa, mas era também algo que te fazia amar aquela pessoa. Tem uma dimensão simbólica aí, né? Para a ideia psicanalítica, como você não tem essa capacidade tão bem distribuída assim, né? Você fica muito preso à literalidade do outro, aquilo que é realmente literal, é aquela pessoa ali somente, né? No neurótico já é o recalque, né? Onde você tem essa capacidade metafórica, então exatamente, você metaforiza, sem nunca se dar conta de que a falta ela é imanente a qualquer questão, né? Então, por exemplo, assim, você tá ali se defrontando com o outro, por mais que você consiga metaforizar e falar que não, não é isso, não é isso, não é isso, a falta permanece ali. O que é recalcado é exatamente essa falta sendo uma coisa que é constitutiva, né? Então, de certa forma, o psicótico exclui, né? Ele não considera a falta, mas ela fica marcada, né? O neurótico, ele sabe que a falta está marcada, ele ignora que a falta está marcada, mas ele não consegue, ele sabe sempre que a falta está presente, mas ele sempre tenta buscar uma outra coisa que vai, no final das contas, tapar ela. E o perverso seria, né, a denegação, que é, ele fala que a falta está lá, mas ele fala que ele sabe o que é que vai funcionar com isso. E ele fetichiza, ele, como é que fala, entra em relações de sadismo e masoquismo, portanto, ele lidar com isso. Né? De todos, a perversão é um pouco mais difícil assim, de entender como é que isso seria mais diferente. Acho que a distinção É entre porque tem pouca psicose. coisa, né? Pouco estudo. Sim, a distinção entre psicose e neurose ela é muito bem definida na psicanálise. A perversão e neurose ela também é muito bem definida e tal, são todas as coisas, mas eu acho que eu pelo menos sinto ela um pouco mais complicada. Mas aí toda a questão do autismo, para voltar na pergunta da Flávia, é que tem pessoas que falam que o autista não teria nem essa borda, seria um outro tipo completo de forma de lidar com o outro, né? Assim, que não teria nem esse furo inicial, né? Tem pessoas que falam isso, tem pessoas que não, que seria um tipo de estruturação que está entre essa operação de alienação, que seria essa operação do furo, então tem esse furo, mas ele também não é o modo de funcionamento psicótico, onde você tem ali, né, a tentativa de inscrição do nome do significante, né, como um caráter do caráter metafórico, mas isso de certa forma, excluído, né, foracluído, e aí você tem que encontrar uma outra forma de fazer isso, que seria a metáfora delirante, que tem tudo a ver com as questões, né. Então existe a presença do outro como algo, só que é algo mais incisivo. Né? O autista ele tem essa questão que seria diferente. O que eu acho, eu não sei. Assim, primeiro porque eu não tenho estudo sobre isso, então eu não vou me arriscar a falar bobeira aqui. Segundo, porque também eu não tenho, assim, sabe, estudo, contato, eu não sei quais são as problemáticas, e assim, eu não sei, sabe, eu realmente assim, não faço a menor ideia do que eu acho. Assim, eu estou falando isso basicamente baseado no que a professora Carla falou um pouco, né? Ela comentou que ela trata bastante do assunto, né? Ela estudou bastante isso. E aí, eu estou comentando assim baseado no que ela falou também. Então, eu nem sei como é que está em pé as discussões acerca desse assunto, mas eu não tenho leitura, experiência suficiente para falar sobre isso. E também assim não é a minha área principal de interesse. Então, também não saberia te falar nem onde recomendar material, assim, sabe? Não sei mesmo, Lívia. Desculpa, vou ficar te devendo essa. Aí, a Fernanda falou que tem um livro, ó, pra indicar. Pode colocar o nome aí, Fernanda, pra todo mundo também, e aí mandar lá no grupo. Obrigado, gente. Então, tá. Alguém tem mais alguma questão, gente, antes da gente finalizar aqui? Mais alguma perguntinha? Não? Então tá bom. Então, gente, ó, eu vou continuar mandando os formulários, ainda que só o João tenha utilizado, porque eu acho assim que eu mandei muito em cima da hora também, então vai ter um prazo maior, mas eu acho que às vezes pode ser que no final de alguma das sessões, né, fica um pouco, algumas coisinhas fiquem assim no ar e tal, né? Então eu vou continuar mandando para caso vocês tenham dúvidas sobre alguma coisa, vocês podem sempre colocar lá, ou surgiu alguma questão também que queira trazer, que pode não estar tão relacionada ao assunto, a gente sempre começa, inicia tirando pergunta, conversando um pouco. Acho que pode ser uma forma interessante também, né, da gente fazer as coisas. Mas, então tá bom, gente. Então é isso. Agradecer a vocês, todo mundo participou, foi ótimo. E
E que foi bom pra gente pensar um pouco. Eu acho que é isso mesmo, gente. E problema é angustiante, mas é importante, gente. Eu acho assim que a Uhum. pior coisa do mundo é você ter um problema, porque você sempre fica querendo dar uma resposta e é um saco, mas eu acho que é importante também a gente ficar com o problema, como diria a Dona Haraway, né? Ficar com o problema é uma É, coisa que é muito importante às vezes, por mais que seja angustiante. Mas é isso, galera. Muito obrigado, viu? A gente se encontra daqui a 15 dias de novo, né? Já vai ser, acho que vai ser no novembro, não tenho certeza ainda. E aí a gente retoma com a nossa programação normal, mas a gente pode fazer outro encontro desses, sem problema nenhum e tal. É só vocês falarem lá que a gente faz mais um, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Um abraço para todos e a gente se vê daqui a 15 dias. Falou! tchau, gente. Falou.